Paz seja convosco. Bom dia. Em oração, gostaria de ler, assim farei, a criação do universo, Gênesis. No princípio, ao Senhor toda honra, glória. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Gratidão a Ti, Senhor, pelos teus feitos, pelo Teu amor para com cada um de nós. Então, fazendo a leitura, a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e as águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. Lendo essa parte aqui, no versículo 9 do primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus chamou a porção seca terra e ao ajuntamento de águas chamou mares, nós podemos ver, dentre tantas coisas na natureza, o limite que o Senhor coloca no mar é uma das evidências da mão de Deus, não é? Dentre outras coisas que nós vemos na natureza, mas tem coisas que a gente fica perplexo assim. Você vê a Avenida Boa Viagem, assim como Olinda, a Avenida Boa Viagem que tem tantos edifícios, mas a água vem até um determinado local e depois a água volta. Ali a gente pode ver a mão do Senhor na natureza, não é? Como tantas coisas. Que lindo, não é? Meu Deus, são muitas maravilhas. Então, prosseguindo, estava no versículo 10. Deus chamou a porção seca de terra e ajuntamento de água chamou mares. Versículo 10. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Versículo 12. E a terra produziu relva, ervas que davam somente segundo a sua espécie, e árvores
que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, em casa de estrelas, né? Para fazerem separação entre o dia e a lua, o dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. A lua também, né? O sol de dia e a lua de noite. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Versículo 20 ainda do capítulo 1 de Gênesis. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, os peixinhos, né? E as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou grandes criaturas marinhas, todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas. As baleias, né? Os tubarões, os peixes grandes, as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano. Eita glória! Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rastejam pela terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito.
E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Louvado eternamente seja o nome do Senhor Deus. Eu tô falando com vocês e tomando uma coisinha quentinha, que eu tô tossindo. Então, a coisinha quentinha, cafezinho quentinho, alivia a garganta. Então, a formação do homem. Ainda Gênesis capítulo 2, especificamente, verso 4 do capítulo 2 de Gênesis. A formação do homem. Esta é Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Que lindo, meu Deus! E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o Senhor Deus, maravilhoso é o Senhor e os seus feitos. Estou lendo Gênesis capítulo 2, versículo especificamente agora o 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do rio era Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra era bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio era Dion. É o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E aqui nós temos no capítulo ainda 2 de Gênesis, versículo 18, a formação da mulher. O Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora idônea, que seja semelhante a ele. Especificamente aqui, uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres viventes, todos os seres vivos. Esse seria o nome deles. E Adão assim fez, né? Deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selvagens.
mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez Adão cair um sono, não é, pesado, sobre Adão, né, o homem, e este adormeceu. Tirou de uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher. E a gente sabe que o nome dessa mulher é Eva. E o levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos seus ossos e carne da minha carne. Ele disse, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque eles eram santos, puros, não tinham conhecimento do bem e do mal. E nós temos aqui, no capítulo 3 de Gênesis, a queda, não é, do homem, devido à desobediência a Deus. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, Eva respondeu à serpente, né? Que a gente sabe que é Satanás. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Quer dizer, lembrou novamente do que o nosso Criador, o Criador dela, tinha dito. Então a serpente disse à mulher, no caso a serpente disse a Eva, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa, no caso Eva, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido. Ambos pecaram, ambos desobedeceram a Deus. Então os olhos de ambos se abriram. Imediatamente perceberam que estavam nus e se envergonharam. Quando o Senhor chamou, eles ficaram com vergonha. Costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si, ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gente, sabe essa parte aqui dessa mensagem bíblica? A primeira vez quando eu estava estudando teologia, quando o professor falou, eu me emocionei na hora, sabe? Eu chorei, porque foi quando eles caíram, sabe assim, quando cai a ficha, caiu a ficha deles, no popular, caiu a ficha, que eles tinham feito algo que não deveria ter feito, né? Desobedeceram ao seu Criador, desobedeceram a seu Pai. Quantas coisas vieram depois disso? Quantas coisas eles sofreram? Aí ele disse, né? Ouvi tua voz no jardim, ele falando com o pai. E porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse? Deus perguntou a Adão, quem lhe disse que
você estava nu. Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: